Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história do acidente com o Césio 137. Foi considerado um dos maiores acidentes com o isótopo Césio 137, que teve início no dia 13 de setembro de 1987 em Goiânia, Goiás. O desastre fez centenas de vítimas, todas contaminadas por meio de radiações que foram emitidas por uma única cápsula que continha o elemento químico Césio 137. Como que tudo isso começou, galera? Então, o instinto curioso de dois catadores de lixo e a falta de informação foram os fatores que deram espaço ao ocorrido. Pois ao vasculharem as antigas instalações do Instituto Goiano de Radioterapia, no centro de Goiânia, tais homens depararam-se com um aparelho de radioterapia abandonado e tiveram a infeliz ideia de remover a máquina com a ajuda de um carrinho de mão, de forma que eles levaram esse equipamento até a casa de um deles. O maior interesse dos catadores era o lucro que seria obtido com a venda das partes de metal e chumbo do aparelho para ferros velhos da cidade. Como eram leigos no assunto, não tinham a menor noção do que era aquela máquina e o que havia realmente em seu interior. Bom, após retirarem as peças de seu interesse, o que levou cerca de 5 dias, venderam o que restou ao proprietário de um ferro velho. O dono do estabelecimento era Devair Alves Ferreira, que ao desmontar a máquina, expôs ao ambiente 19,26 gramas de cloreto de Césio 137. Um pó branco parecido com sal de cozinha, que no escuro brilha com uma coloração azul. Ele se encantou com o brilho azul emitido pela substância e resolveu exibir o achado a seus familiares, amigos e parte da vizinhança. Todos acreditavam estar diante de algo sobrenatural e alguns até levaram amostras para casa. A exibição do pó fluorescente ocorreu durante 4 dias e a área de risco aumentou, pois parte do equipamento de radioterapia também foi para outro ferro velho, espalhando ainda mais o material radioativo. Somente no dia 29 de setembro de 1987, após a esposa do dono do ferro velho ter levado parte da máquina de radioterapia até a sede da vigilância sanitária, é que foi possível identificar os sintomas como sendo de contaminação radioativa. Os médicos que receberam o equipamento solicitaram a presença de um físico nuclear para avaliar o acidente. Foi então que o físico Walter Mendes, de Goiânia, constatou que havia índices de radiação na rua 57 do setor aeroporto, bem como nas suas intermediações. Diante de tais evidências e do perigo que elas representavam, ele acionou imediatamente a Comissão Nacional Nuclear, CNEN. O ocorrido foi informado ao chefe de departamento das instalações nucleares, José Júlio Rosenthal, que se dirigiu no mesmo dia para Goiânia. No dia seguinte, a equipe foi reforçada pela presença do médico Alexandre Rodrigues de Oliveira, da Nuclebras, atualmente Indústrias Nucleares do Brasil, e do médico Carlos Brandão, da CNEN. Nesse momento, a Secretaria de Saúde do Estado começou a realizar a triagem dos suspeitos de contaminação em um estádio de futebol da capital. Bom, as medidas que foram adotadas para fazer a descontaminação. A primeira medida tomada, pessoal, foi separar todas as roupas das pessoas que foram expostas ao material radioativo e lavá-las com água e sabão para a descontaminação externa. Após esse procedimento, as pessoas tomaram um quelante denominado de azul da Prússia. Tal substância elimina os efeitos da radiação, fazendo com que as partículas do Césio saiam do organismo pela urina e fezes. Todavia, isso não foi suficiente para evitar que alguns pacientes viessem a óbito. Entre as vítimas fatais, podemos citar a menina Leite das Neves, seu pai Ivo, Devair e sua esposa, Maria Gabriela, e os 2 funcionários do ferro velho. Posteriormente, mais pessoas morreram vítimas da contaminação com material radioativo, entre eles funcionários que realizaram a limpeza do local.
O trabalho de descontaminação dos locais atingidos não foi fácil. A retirada de todo o material contaminado com Césio-137 rendeu cerca de 6 mil toneladas de lixo, roupas, utensílios, materiais de construção e etc. Tal lixo radioativo encontra-se confinado em 1.200 caixas, 2.900 tambores e 14 contêineres revestidos com concreto e aço em um depósito construído na cidade de Abadia de Goiás, onde deve ficar por aproximadamente 600 anos. Bom, as punições aos culpados e assistência às vítimas. No ano de 1996, a Justiça julgou e condenou por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, 3 sócios e funcionários do antigo Instituto Goiano de Radioterapia, a 3 anos e 2 meses de prisão, pena que foi substituída por prestação de serviços. Atualmente, as vítimas reclamam da omissão do governo para assistência tanto médica como de medicamentos. Para tentar resolver a situação, eles fundaram a Associação de Vítimas Contaminadas por Césio-137 e lutam contra o preconceito que ainda existe. Bom, espero que tenha dado para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o acidente radioativo com Césio-137. Então, bora fazer as atividades agora, né, galera?